Olá, eu sou o Djane da Libertas Permacultura. Como uma ação da ArcelorMittal Boulevard e Mina do Andrade, é realizado semanalmente no CEAM a oficina Reciclar a Vida. Em decorrência ao cenário atual, isolamento devido ao coronavírus, como não podemos nos reunir com a comunidade, estão sendo disponibilizadas videoaulas com os conteúdos que seriam abordados nas oficinas. Na videoaula de hoje, o assunto é reaproveitamento de recipientes para nossos cultivos. Tem diversos recipientes que a gente acaba descartando e que poderia ser usado para cultivar diversas espécies, desde temperos a hortaliças e até mesmo alguns legumes. Eu vou mostrar para vocês hoje algumas opções que são facilmente encontradas e como preparar esses recipientes para o plantio. Vamos lá então! Então, pessoal, a gente encontra muitos recipientes aí e a maioria deles pode ser usado para o plantio, desde os temperos, entre outras coisas mais. A caixa de isopor a gente encontra em diversos formatos aí. Essa aqui é usada para o transporte de peixe e ela é descartada depois. Alguns lugares são vendidas, porém é muito barato. Uma caixa dessa custa em média R$5 e dá para se plantar muita coisa. Nessa aqui eu tenho 2 tomates aqui nas pontas e ao meio eu plantei um alface. Enquanto o tomate está desenvolvendo, a minha alface está produzindo. Na hora que esse alface sair, tem uma pimenta aqui também, uma pimenta biquinho. No cantinho tem um orégano. E dentre outras coisas mais que estão nascendo aí. Então, nessa caixa é possível plantar uma variedade de coisas. Ela tem uma altura boa, na média de 30 centímetros. Então, aceita colocar a maioria das hortaliças e todos os temperos. Outra opção também que a gente tem na cidade são os potes de sorvete. Facilmente encontrado, descartado na maioria das vezes no lixo comum. Um pote de sorvete igual a esse é possível plantar um pé de alface, orégano, hortelã. Nesse caso aqui tem um morango. O morango desenvolve muito bem em recipientes pequenos. É mais fácil de cuidar também. É muito prático com um potinho de sorvete. Os copos descartáveis são muito práticos para a produção de mudas, que a gente pode usar para preparar diversas espécies. Então é um bom uso usar ele para preparar sementeiras, para preparar mudas. Aqui também eu fiz com mudinha de alface e com pimenta biquinho. E qual que é a vantagem de produzir em copinhos assim? Eles são maiores, então tem uma porção maior de terra, vai possibilitar a planta enraizar muito mais. Diferente das que a gente compra por aí, que vem em potinhos muito pequenininhos, naquelas sementeiras, é muito pequeno. Então a planta não enraiza tanto. E dessa forma, em um potinho maior, ela vai ter um enraizamento maior, quer dizer, ela vai sentir menos quando houver o transplante dela. Uma boa ideia também usar copos descartáveis. A caixa de leite, muita gente deve até usar aí já. A caixa de leite, quando tem sementes muito pequenininhas, nesse caso aqui a salsinha, então eu distribuí um monte de semente, depois eu faço o raleio e retiro. Muito prático, é o suficiente para preparar mudas, é o ideal, ele na forma deitado. Eu tenho aqui também em pé, onde eu produzi uma muda de limão, acabou nascendo 2, mas é uma ótima forma também de produzir alguns tipos de muda de frutíferas. É o suficiente, dura muito. Na maioria das vezes a gente produz a muda, faz o transplante e ainda está em bom estado, servindo para outro plantio de uma nova muda. Então, muito prático também as vasilhas de leite de caixinha. Outra opção também é o PET. O PET tem opções infinitas com ele. Pode colocar ele deitado ou em pé. Outra opção também com o PET é fazer o vasinho auto-irrigável. É uma boa, somente para quem tem pouco tempo. Então o PET é muito versátil. Pode se plantar diversas coisas. Nesse caso aqui, uma cebolinha vai muito bem nele. Outra opção também são os baldes. A gente encontra balde maior, de margarina, igual esses aqui, com doce de leite, outras coisas mais que vêm nesses baldes, e que eles, na maioria das vezes, são descartados e servem muito bem. Nesse caso aqui, eu usei para produzir uma muda de jaca, está indo muito bem aqui, está quase na hora de transplantar já,
E é um recipiente que eu vou usar diversas vezes para produzir muda, diferente dos saquinhos que a gente faz e depois descarta um saquinho. Então, gera mais lixo. Essa é uma forma de produzir muda e evitar gerar esses resíduos. Outra opção que eu tenho aqui também foi um filtro de barro, que ele quebrou a parte de cima e eu reaproveitei. Tem um pé de tomate com o seu tutor ali, vai crescer muito bem. As raízes do tomate não são tão profundas, então eu vou conseguir produzir uma boa quantidade de tomate aqui em um recipiente de cerâmica, que é de ótima qualidade, um filtro velho. Não se perde nada aqui. Outra opção também que a gente encontra muito por aí são as garrafas que vêm com água. As garrafas, elas são descartadas depois de vencida. A gente encontra de forma muito barata ou às vezes jogadas por aí pelas ruas. Nesse caso aqui eu parti um ao meio, virou 2 vasos. No caso aqui eu plantei uma capuchinha. Ela sentou muito bem aqui, ela está se alastrando aqui em cima. Num recipiente como esse, seria o ideal também plantar hortelã, plantar orégano, que ele vai se alastrando. É uma ótima opção para essas vasilhas largas. Caso eu queira fazer também, plantar algo que precise de um enraizamento mais profundo, eu poderia usar a garrafa em pé, cortando só a parte de cima dela. Vai dar um vaso de quase 50 centímetros. Então, aceita plantas igual couve, berinjela, outros legumes que vão precisar de uma área de enraizamento maior. Outra opção também que a gente encontra aí em grande abundância, julgado pela cidade, são as latas de tinta. Essas latas grandes de tinta de 18 litros. Você recorta a boca dela, amassa a boca para evitar cortar as mãos, né? Rebate a borda dela. Ela é um vaso muito bom e durável. Eu já plantei couve em lata assim e ela desenvolve muito bem. Berinjela também vai muito bem em lata. Então, além das latas, outra opção também são os caixotes de feira. Os caixotes encontramos aí julgado, não tem valor mais para muitas empresas, a gente descarta esse caixote. Então, a gente forra ele com uma lona, porque ele tem algumas frestas, faz uns furinhos na lona e pode se plantar ali também. É muito prático. Então, essas opções desses recipientes, eles são facilmente encontrados e para realizar o plantio neles, é bem simples. Eu vou ensinar como. Os recipientes que a gente encontra são os mais diversos. Vai depender até da sua criatividade aí de encontrar algo que seja útil para plantar. Mas a forma de plantar nesses recipientes é a mesma. E é o seguinte, nós vamos precisar fazer furos ao fundo do recipiente, várias furações, para que haja a saída, o escoamento da água que a gente regar a planta. Então esse furo pode ser feito tanto com uma furadeira, quanto também com um ferro quente. Aquece um ferro e faça os furos. Muita atenção aí ao usar a furadeira e também ao aquecer o ferro para furar. Use sempre luvas e um alicate para segurar o ferro, para poder furar sem causar nenhum incidente. E quanto ao dreno, o dreno a gente tem a opção de colocar brita, pedaços de carvão, encontra também no mercado algumas pedrinhas próprias para fazer a drenagem, mas como o assunto aqui é reaproveitar as coisas também, então uma opção que a gente tem muito na cidade aí é cacos de telha cerâmica, ótimo para isso, e isopor, até mesmo aquele isopor que vem com as bandejinhas, né, as bandejinhas de isopor usada para armazenar alguns tipos de alimento, pode ser usada também. Você quebra ela toda, despedaça e coloca ao fundo. E essa camada de dreno pode ser aproximadamente uns 3 centímetros, é o suficiente para que haja uma boa drenagem da água. Então a gente coloca ao fundo, nesse caso aqui eu vou colocar isopor. Forrei o fundo com isopor, mais ou menos 3 centímetros. E agora, para a terra que eu colocar aqui não ocupar o fundo, para não misturar no meio do material que vai drenar, eu tenho a opção de colocar uma camada de areia, que vai funcionar muito bem também,
Mas em vaso, de tempos em tempos, é bom a gente renovar essa terra. Para separar esse material, então, uma opção é a gente usar algum tipo de manta, que também é vendida em floriculturas, em casas que vende materiais para cultivo. Porém, uma opção que você deve ter aí, e que é fácil de encontrar também, são retalhos. E no caso aqui, é um pedaço de algodão. Dê preferência para fibras naturais, por exemplo, o algodão. Evite os tecidos sintéticos. A gente pega esse tecido e cobre agora a parte do dreno. Cobre ele, para que a terra não cubra o isopor ou os cacos de telha, não cubra o material drenante, para separar essa camada. Dessa forma, a água vai passar pelo material drenante e passar pelo furinho. Os furinhos nunca ficarão entupidos, porque não vai descer terra para lá. Então essa opção do tecido é ótima também. Colocamos o tecido, agora vai ser colocado um substrato aqui. Caso você não tenha um bom substrato aí, pode ser uma terra preta, rica em material orgânico, e já acrescenta a ela também um pouco de esterco curtido. Vai melhorar a qualidade da terra e vai durar muito mais. As terras, se colocar em vaso, elas já têm que ter boa qualidade. Então eu posso colocar o substrato, escolha a muda que você vai plantar aí e fazer o plantio. Abrir o buraco para colocar a muda. Olha só como, gente. Num copo descartável, olha como que a muda está enraizada. Muito enraizada. Se tivesse feito em um recipiente pequenininho, ela seria uma muda mais fraca. Então, fez em um recipiente um pouco maior, ela enraizou muito mais. É uma muda que, você transplanta ela, ela não sente. Ela ganha vida muito rápido. Então, abra bem. Então, pessoal, aperte bem a borda dela, para não ficar bolsões de ar, e para que ela fique bem firme. Então, a muda está plantada. Agora tem um detalhe muito importante que eu costumo recomendar. Seja em plantio diretamente no solo, ou seja plantio em vaso, que é a cobertura dessa terra. Mesmo em vaso, é importante usar material orgânico para cobrir o solo. Muito importante, em tudo. Isso ajuda a manter a terra fresquinha, evita nascer alguns tipos de matinhos que você não queira, controla a temperatura do vaso. Isso é muito importante. Seja diretamente no solo ou seja um vaso, lembre-se de colocar uma boa camada de material orgânico. Esse material pode ser apras de grama, como no caso aqui, né, a poda da grama. Outras podas que você faça na sua casa aí, picota o material e use ele para colocar sobre o vaso. Inclusive as plantinhas que forem nascendo indesejáveis, caso eu não queira, eu corto elas, não arranco, corto e deposito elas aqui. Vai acumulando material aos pés da planta. Isso é ótimo. Outro fator importante também no plantio em recipientes é onde colocar. Caso você mora em um apartamento, tem opções de colocar em alguma sacada, ou na varanda, ou próximo a alguma janela, que pegue uma quantidade maior de sol durante o dia. A maioria das plantas, hortaliças, legumes, temperos, elas precisam de no mínimo 3, 4 horas de sol por dia, algumas até mais. Então você pode estar escolhendo o local onde colocar, até mesmo por serem bem práticos de transportar. Pode-se escolher um lugar onde que comporte aquele vazio. É claro que os recipientes maiores têm que ficar em um local mesmo como movimentar. Então escolha algum local que tenha uma boa insolação. Mas até os apartamentos é possível produzir. Seja uma cebolinha em um pet, uma mudinha de morango em um pote de sorvete, são muitas opções também para quem tem pequenos espaços. Outro fator importante também a observar é quanto ao uso dos pratinhos debaixo dos vasos. Caso você necessite colocar um pratinho para evitar que molhe o local que você vai colocar, faça o seguinte, coloque uma camada de areia sobre o pratinho, isso evita o acúmulo de água e, consequentemente, a proliferação de mosquito, que são transmissores de doenças como a dengue, chikungunya, entre outras. É importante lembrar, pessoal, que não se deve usar os recipientes que são usados para armazenar produtos químicos. Podem deixar resíduos na embalagem, então evite usar esses recipientes. E quanto às latas de tinta,
lave elas muito bem, retire todos os resíduos, aí depois você utiliza. Então é isso. Com um pouquinho de criatividade, simplicidade, é possível organizar um cantinho aí bem bacana na sua casa, reutilizando alguns materiais que às vezes você já tem disponível. É possível, de forma bem simples, produzir alimentos pertinho aí da cozinha para dar um sabor bem especial aos pratos do dia a dia. Principalmente os temperos, que é muito fácil de cultivar aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Compartilhe com os amigos, com a família. Vamos plantar, porque é tudo de bom. Principalmente nesse tempo aí, dessa crise que nós estamos vivendo, plantar nos traz uma certa calmaria. Isso é muito bom. Então, não é desculpa mais, mesmo quem não tem quintal grande, plante nesses recipientes que você encontrar por aí. Boa sorte nos plantios. É só ter um pouquinho de paciência e muito amor envolvido que você vai ter plantas fresquinhas para alimentar a família. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal Monlevade e Mina do Andrade. Até a próxima, pessoal!